Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. No quarto dia após o vendaval que atingiu São Paulo, quase 350 mil imóveis permanecem sem luz. A Justiça determina que a Enel restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para os afetados pelo apagão. E que aplicará a multa de 200 mil por hora em caso de descumprimento. A concessionária diz que o serviço deve ser normalizado até o fim de amanhã. Aeroportos voltam a operar normalmente, mas ainda há voos cancelados. A Defesa Civil emite um alerta para os próximos 4 dias. A previsão é de tempestades e ventos fortes. Os Estados Unidos retiram o nome do ministro Alexandre de Moraes e da esposa da lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. Na operação que apura irregularidades na indicação de emendas parlamentares, a PF apreende joias da ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. 13 pessoas morrem devido às fortes chuvas no território da faixa de Gaza. E você vai ver também como crianças estão se recuperando do trauma vivido na guerra por meio de terapia com a ajuda do mundo virtual. O Jornal Mundial está começando agora. Investigadores da Polícia Federal encontraram e apreenderam ontem várias joias durante a Operação Transparência, que teve como alvo a assessora da Câmara, Mariângela Fialek, conhecida como Tuca. A TV Globo apurou que as joias foram apreendidas no apartamento da funcionária da Câmara em Brasília. Os itens são periciados pela Polícia Federal, que vai analisar as joias e estimar os valores. Mariângela foi alvo na manhã desta sexta-feira de uma operação da Polícia Federal que apura irregularidades na indicação de emendas parlamentares. Atualmente lotada na liderança do PP, Tuca foi assessora do ex-presidente da Câmara e deputado federal Arthur Lira. Ela foi apontada como a responsável por organizar a indicação de emendas parlamentares sob investigação da PF. Na operação, policiais fizeram buscas em salas utilizadas pela funcionária na Câmara e também na casa dela. Um celular de Mariângela e outros pertences, como as joias, foram apreendidos na operação, que contou com a concordância da Procuradoria-Geral da República. Um dos locais em que os policiais estiveram ontem é uma sala que, nos registros da casa, é destinada à presidência da Câmara. O local começou a ser usado pela Mariângela em 2022, na gestão Lira. Há relatos de que era nessa sala que ela despachava sobre emendas. Conforme a decisão do ministro Flávio Dino, que determinou a operação, depoimentos de parlamentares colhidos ao longo da investigação revelam que Mariângela Fialek atuava diretamente na operacionalização do encaminhamento de emendas e que efetuava as indicações em nome de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Em nota, a defesa da assessora da Câmara negou que ela tenha cometido irregularidades no tratamento de emendas parlamentares. Os advogados disseram que ela tem atuação técnica e que a organização de emendas seguia decisões da presidência da Câmara e de líderes. Também em comunicado à imprensa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu em defesa da funcionária da casa. Mota classificou Tuca como técnica competente, responsável e comprometida com a boa gestão da coisa pública. A Justiça de São Paulo determinou na noite de ontem que a Enel restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para consumidores afetados pelo apagão causado por fortes ventos que atingiram a capital paulista e a região metropolitana na quarta-feira. Em caso de descumprimento, o valor da multa é de R$200 mil por hora. A reportagem é de João Pedro Coutinho. E de novo, São Paulo às escuras. E em mais uma medida judicial relacionada ao apagão que deixou grande parte da Grande São Paulo sem luz, a Justiça estabeleceu novos prazos para a Enel religar a energia. Até 4 horas para estabelecimentos prioritários como hospitais, unidades de saúde e locais com eletrodependentes. E até 12 horas para os demais consumidores que continuam sem luz. Na decisão, a juíza ressaltou que, apesar de eventos climáticos extremos,
podem justificar falhas pontuais no sistema eletrônico, a empresa tem obrigação legal de manter planos de contingência e estrutura adequada para responder rapidamente a emergências como essa. O juiz também estabeleceu multa de 200 mil por hora de descumprimento, caso a Enel não cumpra esses prazos definidos. A ordem judicial também estabelece prioridade para o restabelecimento da energia em delegacias, presídios, creches, escolas e unidades de saúde, além de locais com pessoas vulneráveis, como idosos e deficiência. A Justiça ainda determinou ainda que a Enel mantenha canais de atendimentos funcionais para que consumidores possam registrar a falta de energia sem restrições tecnológicas. 3 dias após o vendaval causado por um ciclone extratropical, a capital e região metropolitana ainda registram centenas de milhares de clientes sem luz, com quedas de árvores sobre a rede elétrica e danos a postes e cabos. A decisão da Justiça reforça a pressão sobre a distribuidora para que conclua os reparos com rapidez e evite impactos prolongados na rotina de moradores e no funcionamento de serviços essenciais. A orientação continua sendo que a população registre a falta de energia e acompanhe as atualizações das equipes de distribuição. E mais uma vez, São Paulo sem energia. Até quando? João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Em nota, a Enel afirmou que está trabalhando para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento aos consumidores atingidos pelo evento meteorológico até o fim do dia de amanhã. A empresa disse ainda que o vendaval que atingiu a área de concessão da distribuição em São Paulo foi o mais prolongado já registrado na região. Após 2 dias de caos com inúmeros voos cancelados em razão do vendaval na Grande São Paulo, os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, operam pelo 2º dia consecutivo, normalmente neste sábado. Ainda assim, em Congonhas, 5 chegados e 3 partidas de voo programadas até às 14 horas foram canceladas, segundo a AENA. A concessionária orienta que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto. Em Guarulhos, segundo a GRU Airport, somente um voo foi cancelado em decorrência da ventania. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para 4 dias de chuvas intensas e risco elevado de transtornos em todo o estado, de hoje até terça-feira. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim nesta sexta-feira, alertando para a possibilidade de tempestades em todo o estado de São Paulo entre sábado, dia 13 de dezembro, e terça-feira, dia 16, com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e granizo em várias regiões. Em vídeo nas redes sociais, a tenente Ludmila Alcântara informou que, devido à passagem de uma frente fria lenta pelo estado, a previsão é de acumulados muito altos de chuva nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Sorocaba, Marília, Campinas, Itapeva e Registro. Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de acumulados altos. De acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, este sábado ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando de mínimas de 19 graus a máximas de 26 graus na Grande São Paulo. Neste domingo, dia 14, a frente fria deve permanecer praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a subir gradualmente, deixando o solo encharcado. O risco de alagamentos e deslizamentos fica maior, especialmente em municípios mais suscetíveis. A orientação é que a população acompanhe os avisos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil. Na segunda, o sistema começa a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda mantém chuva persistente em várias regiões do estado. Terça-feira, a frente fria continua avançando para o Rio e favorece a entrada de ventos úmidos no mar. Essa circulação mantém a chuva na faixa leste do estado, com acumulados em aumento. O governo dos Estados Unidos retirou o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e da sua esposa da lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. A decisão consta de um comunicado publicado ontem.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu nesta sexta-feira as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do julgamento sobre a trama golpista, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente Donald Trump. Moraes foi sancionado em julho e, mais tarde, Washington incluiu sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. As duas sanções foram retiradas, segundo a lista atualizada do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro. Após uma intensa rodada de negociações, no mês passado o governo do presidente Donald Trump suspendeu severas sobretaxas de 40% a produtos-chave da cesta de exportações do Brasil, entre elas carne bovina, café e tomates. Trump havia imposto a sobretaxa em resposta ao julgamento de seu aliado, Bolsonaro. O ex-presidente cumpre pena de mais de 27 anos de prisão desde novembro, após ser considerado culpado de tentar um golpe de Estado para impedir que seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a presidência após as eleições de outubro de 2022. Em um telefonema este mês, Lula e Trump acordaram intensificar a cooperação no combate ao crime organizado após a primeira reunião oficial entre os dois em outubro. O encontro iniciou uma fase de melhora nos laços bilaterais após meses de uma animosidade crescente entre Brasília e Washington. Ao impor sanções contra Moraes, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, tinha destacado que o ministro assumiu o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas de Estados Unidos e Brasil. Daqui a pouco, cresce a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. A Defesa Civil de Gaza confirma a morte de 13 pessoas devido a fortes chuvas. E como crianças estão se recuperando do trauma da guerra com auxílio do mundo virtual. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Um terremoto de magnitude 4.4 atingiu a cidade mineira de Araxá, que fica a cerca de 360 quilômetros de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira. De acordo com a prefeitura, o tremor aconteceu por volta das 10h10 da noite e foi sentido em diversos pontos, inclusive em municípios vizinhos. Até o momento não há registro de danos materiais ou feridos. Em nota, a Defesa Civil orientou que a população mantenha a calma, procure locais seguros e siga informações divulgadas por canais oficiais. Em um momento de tensão devido ao envio de aeronaves e navios americanos, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, alegou ontem que os Estados Unidos querem e pretendem fazer uma guerra na América Latina e no Caribe. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, alegou nesta sexta-feira que os Estados Unidos querem e pretendem fazer uma guerra na América Latina e no Caribe, em um momento de tensão devido ao envio de aeronaves e navios americanos, encarado pelo governo de Nicolás Maduro como uma ameaça para promover uma mudança de regime no país sul-americano. Então, o povo dos Estados Unidos deve entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe.
O ministro disse que a Venezuela continua clamando pela paz, embora tenha ressaltado que o país permanece em pé e em rebeldia contra o que considera uma ação nefasta do imperialismo americano. O governo dos Estados Unidos, que não reconhece a legitimidade de Maduro na Venezuela e o acusa de liderar um suposto grupo ligado ao narcotráfico, tem mantido uma presença militar no Mar do Caribe com o argumento de combater o tráfico de drogas, mas que Maduro interpreta como uma tentativa de tirá-lo do poder. A Venezuela está há meses em permanente mobilização militar em todo o seu território, em resposta ao que denuncia como uma ameaça de invasão dos Estados Unidos, em referência ao envio de aeronaves e navios, o maior da história do país desde a Primeira Guerra do Golfo, segundo um estudo de especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. As fortes chuvas que atingem a faixa de Gaza desde a quarta-feira inundaram tendas e abrigos temporários, agravando o sofrimento dos moradores do território. A Defesa Civil informou que pelo menos 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas. As fortes chuvas da tempestade Byron atingiram o território palestino, inundando tendas e abrigos improvisados, trazendo ainda mais dificuldade aos moradores de Gaza, quase todos deslocados por mais de 2 anos de guerra contra Israel. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou nesta sexta-feira que pelo menos 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas, incluindo 3 crianças que faleceram devido à hipotermia, 2 na cidade de Gaza e uma em Khan Yunis. Nossa área foi completamente destruída. Não há nenhuma infraestrutura, então não há como drenar a água da chuva. Chegou ao nível de 1,5 metro. Tendas e colchões foram inundados. Crianças, mulheres ou qualquer pessoa não vão conseguir encontrar um lugar para dormir. Com a maioria dos edifícios de Gaza destruídos ou danificados, milhares de tendas e abrigos improvisados ocupam as áreas limpas dos escombros. Mas agora, em meio à forte tempestade de inverno que assola o território, a situação ficou ainda mais complicada. A água chegou até a metade da tenda, encharcou as roupas e a roupa de cama. Nem conseguimos ver se sobrou alguma coisa. Somos como um cachorro de rua, ficamos nos mudando de um lugar para o outro. A Organização Mundial da Saúde, da ONU, alertou nesta sexta-feira que milhares de famílias estavam abrigadas em áreas costeiras baixas ou cheias de detritos, sem drenagem ou barreiras de proteção. O colchão está encharcado desde esta manhã e as crianças dormiram em lençóis molhados ontem à noite. Não temos roupas secas para vestir e minha filha está usando roupas de verão. Um cessar-fogo entre Israel e o grupo militante Hamas, que entrou em vigor em outubro, aliviou parcialmente as restrições à entrada de bens e ajuda humanitária na faixa de Gaza. No entanto, segundo as Nações Unidas, os suprimentos que entraram são insuficientes e as necessidades humanitárias continuam imensas. Um novo estudo dedicado a pinguins africanos, uma espécie ameaçada de extinção que vive no litoral da África do Sul, mostra que muitos foram dizimados em menos de 10 anos por uma fome em massa. Os pinguins africanos que habitam o litoral da África do Sul enfrentam uma séria ameaça. Um novo estudo revela que em menos de 10 anos a espécie foi muito afetada por uma fome em massa. Restam menos de 10 mil casais reprodutores em todo o mundo. Desde 2024, esses pequenos pinguins africanos estão classificados como criticamente em perigo na lista vermelha de espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza. Entre 2004 e 2011, 2 das maiores colônias perto da cidade do Cabo perderam aproximadamente 62 mil aves. De acordo com Richard Shirley, biólogo e coautor do estudo, esse declínio está ligado à escassez de sardinhas, sua principal fonte de alimento, cuja população permaneceu abaixo de 25% de sua abundância máxima. As causas combinam práticas de pesca e mudanças ambientais na temperatura e salinidade da água. No ritmo atual, a espécie poderá desaparecer do seu habitat natural até 2085. Para reverter a situação, autoridades impuseram restrições à pesca comercial, promoveram a instalação de ninhos artificiais e a criação de novas colônias, embora o turismo de massa também gere estresse para as aves. Um grupo de mulheres da Arábia Saudita praticam aulas secretas de dança do ventre. As sessões ocorrem a portas fechadas. A ação quebra o preconceito cultural e até incentiva quem quer aprender.
Essa aula de dança do ventre é um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo que evita nas imagens, inclusive, revelar o rosto das dançarinas. Isso porque o estilo ainda é considerado muito sensual diante do conservadorismo da cultura da Arábia Saudita. A palavra dançarina implica um certo ambiente e tipo de performance, de show ou entretenimento. Não é o que fazemos aqui. Somos uma sociedade apenas de mulheres, comprometida com o empoderamento feminino. E uma forma de empoderamento é ajudar mulheres a confiarem nelas mesmas. A dança estimula esses sentimentos, traz um senso de comunidade e força. As identidades das alunas são mantidas em segredo e o uso de celulares é limitado. O foco do grupo é se reunir como maneira de se expressar e manter a forma física. Os sauditas adoram se divertir e aproveitar a vida, mas sempre dentro dos limites da nossa religião e nosso senso de modéstia. Nos juntamos aqui como mulheres em espaços apropriados, dançamos e nos divertimos. Na verdade, isso sempre fez parte da nossa cultura, mas não são todos que conseguem fazer a verdadeira arte da dança do ventre. O reino saudita tem tido um relaxamento das leis sociais nos últimos tempos. As mulheres agora podem dirigir, tirar o véu e participar de academias e aulas de ginástica exclusivas para o sexo feminino. Mesmo assim, em meio às mudanças, a dança do ventre segue como um desafio ao conservadorismo enraizado. Crianças traumatizadas pela guerra em Gaza estão recebendo uma terapia que utiliza óculos de realidade virtual para transportá-los para o mundo longe da destruição do território. Dentro de uma tenda branca em Al-Zawaida, no centro da faixa de Gaza, 5 crianças conversavam animadamente, imersas em um mundo virtual. Os menores, um deles em uma cadeira de rodas, moviam a cabeça para explorar o novo entorno que vem através de seus óculos. Paisagens verdes, praias tranquilas e cidades seguras. Nós nos sentimos confortáveis aqui, nós gostamos, e através disso entramos em um jardim, entramos em espaços com animais e experiências semelhantes. É legal. É a cura por uma realidade recriada. Crianças traumatizadas pela guerra em Gaza recebem terapia que utiliza óculos de realidade virtual para transportá-las para o mundo longe da destruição do território. De acordo com profissionais da área, a experiência pode dar resultados positivos mais rápido do que as técnicas tradicionais. Hoje somos capazes de projetar por meio de programadores jogos que têm objetivos terapêuticos, preventivos e de desenvolvimento, visando capacitar a criança ou ajudá-la a gerenciar e melhorar sua vida. Esses métodos provaram ser eficazes ao longo de um ano, enquanto trabalhávamos com muitas crianças usando essa tecnologia, fossem elas amputadas devido à guerra, feridas ou expostas a eventos muito traumáticos. Uma frágil trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas foi estabelecida no território desde 10 de outubro. Segundo Abdallah Abu Shamali, supervisor de saúde mental, os óculos de realidade virtual oferecem mais do que uma simples fuga para o caos instaurado. As pessoas em Gaza não pensam apenas em comida e bebida, elas pensam em como inovar e acompanhar o mundo. Apesar de nossos recursos muito limitados e de todas as circunstâncias difíceis de guerra, ainda somos capazes hoje de fornecer esse serviço simples às nossas crianças que sofreram traumas severos, por meio de jogos inovadores ou, digamos, técnicas terapêuticas inovadoras usando realidade virtual. As sessões de realidade virtual utilizam programas desenvolvidos especificamente para crianças traumatizadas, levando em conta sua condição física e psicológica para ajudá-los a reconstruir percepções positivas do mundo. A Organização Mundial da Saúde afirma que as feridas causadas por conflitos têm um grande impacto mental e que os sobreviventes carregam diversos traumas, como o da perda. Que eles vinham se recuperar desse trauma logo, né? Sim, vamos torcer. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um feliz domingo.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bondeguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.